Pode Já está ao vivo, tá? Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo agora, numa edição especial de Tutameia. Eleonora e eu, nós ficamos sabendo há pouco de uma grande novidade aí na área da luta pelos direitos humanos, pelo direito à memória e à verdade. Ficamos sabendo que foi identificada uma das ossadas encontradas numa vala comum no cemitério clandestino de Perus, né? E a gente está aqui, alô, e a gente vai aqui entrar ao vivo com uma conversa com o Ivan Seixas, que é um dos grandes militantes da luta pela identificação. Alô, Ivan? Oi. Posso botar aqui? Ainda eu estou vendo o seu rosto, mas não dá para apresentar a sua imagem completa. Você está me vendo? Eu estou te vendo. Você está aparecendo o Homem das Cavernas. Eu estou aparecendo o Homem das Cavernas, mas o seu rosto está bem, está só uma rodinha, assim. Não está... É como se fosse apenas a foto do seu perfil. Eu estou aqui, ó, tá vendo? Me mexer, não? Não aparece isso. Eu vou te ligar, então. Vamos ver Deixa eu se... ver. Não, daqui... será que a sua câmera está ligada? Tá, sim, tá ligado. Agora deu. Tá, então agora nós vamos entrar... Desligou o microfone? Eu vou botar aqui. Nós vamos desligar o microfone daqui do serviço. A gente está, se você quiser divulgar aí, pedir para os seus amigos divulgar, a transmissão está pela nossa página oficial do Facebook, é facebook.com/TutaMeiaTV. Eu vou avisar o pessoal, então, aqui, pelo meu Facebook. Tá? Olha, eu recebi uma ligação da presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos, a procuradora Eugênia Gonzaga, me informando que as ossadas de Perus que foram selecionadas e analisadas pela equipe de antropologia forense, que é uma equipe que foi formada a partir de uma iniciativa do governo federal com o governo municipal e a Unifesp de São Paulo, né, Universidade Federal do Estado de São Paulo, de que as ossadas tinham sido enviadas, amostras delas, para o laboratório lá na Bósnia, né, e esse laboratório de DNA identificou uma ossada, e a ossada é de Dimas Antônio Casemiro, que vem a ser um companheiro de organização, né, um amigo meu, que foi assassinado em 17 de abril de 1971. Né, e eu fiquei muito feliz, porque eu acompanhei o caso das ossadas lá de Perus, na Unicamp, depois em São Paulo, para tentar identificar. E eu sabia que o Dimas tinha sido identificado, mas o Fortunato Badam Palhares se negava a anunciar, né?
E aí agora teve a confirmação de que foi feita a identificação por DNA, e aí, assim, é triste, né, dizer que está comemorando, está feliz porque confirmou a morte do companheiro, mas eu já sabia que ele já tinha morrido, né, mas fico feliz por poder entregar para o filho dele, o Fabiano, a ossada do pai, né. O pai dele foi assassinado, ele tinha 3 anos de idade, e quando eu reencontrei o Fabiano na época da CPI das ossadas de Perus, uma coisa muito emocionante para mim, ele me pediu se eu conhecia alguém que tinha conhecido o pai dele. Aí eu perguntei, quem é teu pai? Ele falou Dimas Antônio Casimiro. Eu fiquei muito emocionado e falei para ele, ele era meu amigo e companheiro de organização. E ele me pediu uma coisa mais dramática, né? Ele falou assim, você pode me contar como era meu pai? Porque eu tinha 3 anos, eu não conheci meu pai praticamente. E eu fiquei falando, e obviamente nós dois choramos, né, de emoção, como é que era o sorriso dele, como é que ele falava, qual era o tipo de comida que ele gostava, coisas assim, triviais para ele saber de quem era o pai dele, né? Então foi uma coisa muito, muito, muito emocionante que eu fiquei muito impressionado. Eu tenho uma ligação, obviamente, muito forte com ele, porque da organização eu sou do grupo, né, principal de ação, eu sou o único sobrevivente hoje. Então, para mim, assim, foi uma emoção muito grande poder propiciar o Fabiano, ele conhecer o pai dele através do que eu estava narrando, né? Movimento Revolucionário Tiradentes, uma organização composta por operários, né, não tinha estudava era eu, né, que estudava como todo filho de trabalhador estuda. E a organização era uma organização composta, o dirigente maior era o Devanir José de Carvalho, o comandante Henrique, que era um torneiro mecânico, o meu pai, Joaquim Alencar de Seixas, que era o mecânico, e o Dimas Antônio Casimiro, que era um operário gráfico, né? E nós tínhamos, obviamente, um programa de organização que era queria construir um partido para a tomada do poder e implantação do socialismo, né? E tudo na época era clandestino, e a minha organização era uma organização de luta clandestina. Eu conheci ele dentro da organização, né? E a organização era uma organização que tinha por deliberação que o grupo de ação, né, o grupo de ação armada, não passaria de 10 pessoas, nós éramos em 8, já fazíamos bastante ações, e o resto da organização era dedicado a... né? E quando eu conheci, né, ele me ensinou os rudimentos de impressão. Eu passei a ser o gráfico da organização, eu imprimia panfletos e tal, depois eu passei para a ação armada também, né? E ele me ensinou como é que operava o mimeógrafo, como é que se separava o papel, né, uma resma de papel. Ele ganhou, inclusive, o apelido de rei, né, porque era rei do papel. Ele pegava uma resma e separava, e fazia uma coisa muito prática de quem é o operário que sabe trabalhar com isso. E o Devanir, o comandante Henrique, apelidou ele de o rei do papel. Por isso que o apelido dele era rei, né? Então foi assim uma figura que muito simpático, muito carinhoso com os companheiros, muito educado com todo mundo, é uma pessoa muito, muito querida mesmo. Não, eu fiquei muito emocionado e assim, muito chocado, né, de estar falando para o filho dele como era o pai. Então, assim, foi uma coisa que me deixou muito... uma responsabilidade muito grande, né, você falar pro menino que o pai era assim. Então eu tinha que falar o mais próximo da realidade para ele poder entender, né? Então ele me perguntava coisas do tipo, como é que ele falava,
como é que ele era? Ele era sisudo, ele era risonho? Aí eu falei assim, o teu pai era a figura mais engraçada, ele estava sempre brincando, ele sempre conversava com as pessoas super bem-humorado, e eu, assim, o que ele gostava de comer, né? Eu falei assim, ele gostava como todo trabalhador, gostava de feijão com arroz, um bife, um ovo, uma salada, coisas assim. E aí fui contando para ele, né, o sotaque dele. E eu falei, olha, quando eu olhei para você aqui, me lembrei do rei, né, do Dimas. Mas eu não sabia quem era você, né? Quando você falou que queria saber de alguém que conheceu o seu pai, né? Eu perguntei, você me disse, mas eu levei um choque, porque eu tinha visto, olhando para você, eu vi o Dimas, né? E é impressionante, ele é muito parecido com o Dimas, né? Então, assim, a mesma altura, o mesmo físico, e o jeito de falar, né? São de Votuporanga, né? Tanto o Dimas quanto o Fabiano são de Votuporanga, e são pessoas com aquele sotaque característico, né, dessa região do estado de São Paulo, e uma coisa muito, assim, muito emocionante para mim, tá partilhando com ele o pai dele que ele não conheceu, né? O Dimas, eu participei de várias ações com ele, né? Participei de uma ação de expropriação de máquinas de gráficas, né? De mimeógrafos, e participei de uma que foi assim, muito emocionante, foi a tomada da fábrica Mangels, na Avenida Presidente Wilson, né? Eu estava na equipe de dentro, né? Onde nós entramos para fazer discurso para os trabalhadores que estavam no horário do almoço, e o Dimas estava na equipe de fora, né, que nós temos duas equipes de fora, uma imediatamente em frente à fábrica e uma outra mais afastada. Ele estava em frente, né, e nós fizemos a ação, era a 100 metros de um quartel de moto mecanizada do Exército, que acho que ainda existe lá, e nós, obviamente, nós não iríamos sair para lá, mas os militares vieram dar combate, né, e um outro companheiro fizeram um enfrentamento, né, e chamando eles para a luta, né, falando, vem, e eles não foram, porque eles viram que eles iam levar pior, né, e nós lá dentro ouvindo aquilo que estava acontecendo, os gritos e tiros, e já nos preparamos para o pior. E quando nós saímos com os carros, nós saímos para o outro lado, e não para o lado do quartel, obviamente, né? E no dia seguinte, os jornais deram a ação dizendo que, por coincidência, nós tínhamos saído por outro lado. Nós saímos na contramão, né? E nós tínhamos colocado sirene nos carros, né? Que era uma coisa para despistar, e nós saímos com as armas para fora, com sirene aberta, e 2 quarteirões nós cruzamos com os carros do DOI-CODE, que diziam pra gente assim, é pra lá, e a gente dizia, não, é pra lá, e a gente morrendo de rir dos caras, porque a gente estava enganando eles, e eles passaram para nos dar combate, e nós fugimos rindo da cara deles, né? Então foi uma ação assim, muito ousada, e muito bem sucedida, que foi uma coisa que depois a gente comemorou, né, o fato de a gente ter debochado dos caras desse jeito, né? Isso não dá para afirmar, porque ninguém que participou assumiu, né? Tem uma acusação feita pelo coronel Ustra, que ele diz os nomes, inclusive o do Dimas, mas não tem ninguém que tenha sido capturado e assumiu isso, ou qualquer coisa assim. Então, é um dos segredos mais bem guardados da esquerda, que ninguém sabe
querem acreditar ele, ótimo, pelo contrário, não desmerece nem um pouquinho, é motivo de orgulho, mas não dá para afirmar que foi ele, nem foi ninguém. Isso aí é uma coisa, assim, não é conhecido esse segredo, entendeu? Olha, a vala de Perus, a gente sabia da existência dessa vala no final da década de 70, porque a minha mãe e minhas irmãs iam lá no cemitério para visitar o túmulo do meu pai, para garantir que não roubariam, não danificariam a alçada do nosso pai. E os coveiros falavam para elas, né, tirem ele daqui quando der o tempo legal que possa tirar, porque vão construir uma vala e vão misturar tudo, né? E eles diziam, né, aqui foi enterrado fulano, ali foi enterrado Beltrano e tal, e falavam repetidamente isso, tirem ele quando der, porque vão misturar todos numa vala, né? E efetivamente, logo depois que deu o tempo que a minha família tirou os restos mortais do meu pai e levou para o Rio de Janeiro, para uma sepultura lá que uma tia tinha, né, a gente soube que foi feita a vala. Uns 3, 4 anos depois, já se soube que estavam lá enterrados alguns companheiros, e aí nós sabíamos que estava lá o Dimas, o Frederico Eduardo Maíra, o Flávio Carvalho Molina, a gente não sabia dos outros. E nós ficamos com essa informação, porque como a gente tinha governos da ditadura, se a gente denunciasse a existência da vala, eles iriam destruir tudo, né? Aí com a redemocratização a gente ainda teve alguns governos de direita, né, como o próprio Jânio Quadros, o Maluf e tudo mais. Na Erundina, né, com o governo da Erundina, que a gente sentiu mais à vontade para fazer a denúncia de que havia. Coincidentemente, o jornalista Caco Barcelos estava fazendo pesquisa para o seu livro, que depois saiu, que era o Rota 66, e ele faz a pesquisa e encontra no IML requisição de exame que tinha a letra T em vermelho, e ele pergunta para os funcionários do IML o que é essa letra T, que era o mesmo modus operandi da nota, tinha aquelas pessoas ali, e os caras falaram, isso é T de terrorista, né? Aí ele nos procurou, né, conversou comigo, com a Suzana Lisboa, falou assim, vocês sabiam que tem isso? Aí a gente falou assim, sabemos. Mas e aí? Não tem o que fazer, né? Aí ele continuou as pesquisas e disseram que estava lá em Perus. Ele foi para Perus e descobriu que o Antônio Toninho, que era o administrador do cemitério, mostrou para ele, tem uma vala comum aqui. Ele voltou para nós e falou assim, vocês estão sabendo que tem uma vala? A gente falou assim, estamos sabendo. Mostramos para ele o dossiê de mortes desaparecidos que nós tínhamos escrito, em que denunciávamos o sepultamento do Frederico Maíra e do Flávio Molina, e que estavam nessa vala, né, o Dimas a gente não tinha certeza, mas os dois a gente sabia que estava, e ele fala assim, mas vocês não vão fazer nada? A gente falou, a gente não tem certeza que vai poder fazer a pesquisa. Ele falou assim, mas eu vou dar essa notícia. Aí nós, a prefeita, explicamos para ela, e ela falou assim, então vamos abrir, né? E só que eu não vou permitir exclusividade para a Globo, que não dá para confiar, né? O Caco, que é uma pessoa respeitável, tem a primazia de presenciar o início da abertura, mas em seguida chega todo o resto da imprensa. Aí foi assim, né? Então o Caco Barcelos foi com uma equipe, com link de transmissão ao vivo e tudo mais, para testemunhar a abertura, primeiro corte na terra e tudo mais. E ele transmite para a Globo, dizendo, está sendo aberta uma vala aqui no cemitério de Perus, clandestina, e fala algumas palavras que a Globo não permitia. Ele chama
políticos, em vez de terrorista, como eles nos tratavam, fala em guerrilheiros, fala em ditadura, e a Globo não queria que usasse essas expressões. E a Globo, sabendo que o Caco iria fazer uma cobertura independente, censura e não coloca ao vivo no ar. Pega aquelas imagens, aquela narração, tira a narração e só mostra as imagens e dá que em jornalismo se chama coberta, né? Que a narração é feita pelo locutor em estúdio, que diz que foram encontradas várias ossadas lá no cemitério de Perus, mas não diz o quê. Enquanto isso, toda a imprensa internacional, inclusive, está lá no cemitério cobrindo e dá a notícia, né, de que estava sendo aberta, não sei o quê, que tinha milhares de ossadas, não sei o quê, e eram ossadas de presos políticos assassinados durante a ditadura. Não era bem verdade, porque daquelas 1.540 ossadas, na realidade, apenas 6 se tinha confirmação de que era de presos políticos, mas o impacto foi causado com essa abertura. A prefeita Luiza Erundina tem que se fazer justiça verdadeiríssima para ela bancou, garantiu que se fizesse as buscas, colocou os familiares, né, eu, Suzana e a Melinha, como garantia de que as buscas iriam acontecer, que não iria ser uma coisa burocrática, e nos deu todas as condições de trabalho, inclusive com relação à Unicamp, que nós não tínhamos a certeza, não sabíamos, inclusive, quem era o Fortunato Badam Palhares. Nós não queríamos que ficasse no IML, porque o IML era dirigido pelo cara que fez o laudo falso do Manuel Fiel Filho. A gente falou, lá não dá para ficar. E aí foi levado lá para Campinas, lá para a Unicamp, cujo diretor era o Nelson Massini, que sofreu um golpe do Palhares, que derrubou o Massini, e ele virou diretor do Departamento de Medicina Legal, entendeu? A gente localizou lá na vala e já identificou e entregou para as famílias o irmão do Dimas, né, o Denis Casimiro, que foi identificado e foi entregue para a família. O Frederico Eduardo Mair também se logrou identificar, e o Flávio Carvalho Molina, né, e aí faltava esses outros, como o Dimas, o Grenaldo Jesus da Silva, que é um marinheiro que foi assassinado pela ditadura, e que é o nome é Francisco José de Oliveira, o Chico Dialético, né, que foi assassinado e tem uma característica que é um tiro no rosto, que foi, depois de dominado, deram um tiro a queima-roupa aqui na cara dele, assim, tem a foto dele, aparece todo chamuscado, ou seja, comprovando que ele foi assassinado friamente, né. Esses dois companheiros ainda não foram identificados, mas a gente aguarda que agora a gente consiga fazer essa identificação, né? Não é verdade, não. Ele foi morto numa emboscada, porque assim, ele morava numa casa no Ipiranga, e junto com ele morava um cara que era uma infiltração, que é o Gilberto Faria Lima, o Zorro. A gente foi descobrir que ele era infiltração muito tempo depois. Ele foi induzido pelo Zorro a entrar pela rua de trás e vir a pé para casa. Na realidade, era uma emboscada, então ele foi cercado na rua de trás da casa e fuzilado, e o Zorro, por um milagre, escapa e corre lá para os lados da Avenida Ricardo Jafé, que na época chamava Água Funda, e escapa, os caras não vão atrás. Obviamente foi uma cilada montada pelo infiltrado, e ele foi fuzilado. Tem testemunhas,
A minha irmã estava lá, ela foi levada lá para ver, ela viu ele ainda com um finalzinho de vida, já todo baleado. Então, assim, ela testemunha que não houve, não foi caído, ele foi assassinado, fuzilado nessa emboscada feita pelo DOI-CODE através da ação do infiltrado Gilberto Faria Lima. Ele não foi preso, não foi torturado, isso aí não procede. Olha, sim, você tem dois aspectos que são muito importantes. O aspecto individual da família e o aspecto histórico, né? O individual da família não tem preço, né? Não tem preço. A família poder fazer o enterro do seu parente é uma coisa muito grande. Eu falo porque eu vi a morte do meu pai, eu sei que ele estava morto, mas eu não vi ele, não fiz o sepultamento dele, porque eu fiquei presa, minha mãe e minhas irmãs também ficaram presas 1 ano e meio, né, anos, dos 16 aos 22, e eu não realizei a morte dele, vamos chamar assim, né. Muitos anos depois, quando a minha mãe morreu, nós fizemos o traslado, eu fiz o traslado da ossada do meu pai do Rio de Janeiro para São Paulo para enterrar junto com a minha mãe, né, e ali eu senti o que as famílias de desaparecidos sentem. Eu fiz o enterro do meu pai e eu pude chorar o que eu não pude chorar na época, porque quando eu vi o meu pai sendo torturado na minha frente, junto comigo, eu sendo torturado, ele também, e eu vi ele morto, eu estava sob ameaça de morte, então eu estava preocupado assim, ele já morreu, o próximo vou ser eu. Então eu não tive condições de chorar, né? Que é aquela coisa de chorar o familiar que foi morto, né? Que morreu por qualquer motivo que fosse, né? E quando nós fizemos o enterro do meu pai, que era a alçada do meu pai, eu pude chorar, e ali eu percebi a importância que tem por um familiar de desaparecido realizar a morte do familiar, né? Que é ver a morte e dizer, morreu. Então, assim, ali você realiza essa morte. Agora, historicamente, é fundamental você fazer essa identificação, porque essas pessoas, elas não eram pessoas que foram mortas, elas viveram antes de ser mortas. Como que elas foram mortas? Por quem que elas foram mortas? Qual o modo de uma ditadura? Que é você matar, né, no caso Dimas, a mulher dele, a Maria Helena, ficou presa quase 1 mês, que não tinha participação nenhuma. O menino, que é o Fabiano, ficou uns dias lá pelo DOI-CODE, depois foi entregue para a família. Então, assim, você causa um dano muito grande para aquela família, né? E agora é possível você olhar com os olhos da história, com afastamento, e entender que aquela pessoa não morreu como se fosse um marginal que é morto pela polícia, que eles gostam de simplificar dizendo, um bandido. Era um lutador, um trabalhador, que deu a sua vida para libertar o país do jugo do imperialismo americano que mandava aqui, de uma ditadura que torturava, que matava, que censurava, que depois de matar escondia os restos mortais das pessoas. Os desaparecidos são pessoas que sabem-se que estão mortas, mas não são para a família. O Dimas, oficialmente, ele foi morto, saiu no jornal, mas não entregaram para as famílias, ou para a família dele, o corpo. Isso é assim, a suprema canalice que a ditadura faz. Não dá nem o direito da família. A pessoa já morreu, né? Mas os pais do Dimas, os irmãos do Dimas, poderem enterrar e chorar na sepultura dele a perda do filho. Por qualquer motivo que seja, é uma perda, é um ser humano que morreu. E a ditadura canalha não deu esse direito. A ditadura canalha cometeu mais um crime.
A mulher dele morreu sem poder enterrar o marido, o pai, a mãe, os irmãos morreram velhinhos e não puderam enterrar o seu filho, né, seu irmão, e agora o Fabiano vai poder fazer o sepultamento do pai, 50 anos quase depois da morte. Quer dizer, é um negócio, é um crime imperdoável, né? E que sirva, né? Isso tem que servir de lição para aqueles que pensam que ditadura é uma coisa razoável ou boa mesmo. Não é. Ditadura é mutilação de várias gerações, é uma ofensa à inteligência, ofensa à cidadania. Né? Não existe motivo para você dar apoio para a ditadura, muito menos você pedir uma ditadura. Né? Isso aí é coisa de imbecil que pede para ser torturado, pede para ser agredido, pede para perder direitos. É realmente uma lição histórica que a gente vai viver com o sepultamento do Dimas, né? Eu queria só terminar agradecendo, né, o espaço para a gente poder falar sobre isso e fazer uma declaração. Né? Eu conheci o Dimas, era meu amigo e além de companheiro de luta, era uma pessoa absolutamente querida, uma pessoa que muito me orgulha ter conhecido ele, né? Muito me orgulha ter participado da luta junto com ele, termos participado da luta armada contra a ditadura, porque nós não provocamos a ditadura foi uma agressão feita pelo imperialismo americano com os setores fascistas da sociedade brasileira para atender o empresariado que se beneficiou da ditadura e que incentivou a ditadura contra a classe trabalhadora. Me orgulho muito de ter participado dessa luta, me orgulho muito de poder dizer com todas as letras que eu conheci Dimas Antônio Casimiro, o rei, que era uma figura extraordinária. É um brasileiro que pode se colocar Dimas Antônio Casimiro na galeria dos heróis desse país. Como é um trabalhador, obviamente que as homenagens vão ser feitas pela classe trabalhadora, porque a sociedade como um todo, ainda mais hoje, vivendo esse momento de tão canalha que nós estamos vivendo, né, que o pior do fascismo se expressa hoje na classe média, que mostra um ódio profundo, um ódio de classe profundo com os trabalhadores, com os cidadãos pobres do nosso país. Dá vergonha dessa gente se dizer brasileira, mas dá muito orgulho de ter conhecido Dimas Antônio Casimiro, meu amigo, meu companheiro, meu comandante, rei. É motivo de muito orgulho para mim. Eu queria agradecer a você, a Eleonora, por ter dado esse espaço e poder fazer essa declaração, inclusive. Eu estou muito feliz, muito emocionado por esse momento que a gente está vivendo, né, de poder identificar e enterrar o Dimas, mas não é feliz por consolidar a morte dele, mas é feliz por poder dar um momento bom para o filho dele, que merece, um menino trabalhador também, e Dimas é motivo de orgulho para o nosso país. Muito obrigado e boa noite. Até mais. Grande abraço, Rodolfo. Então, estamos aqui já. Então,
Estamos ao vivo, Eleonora? Estamos ao vivo. Então, acabamos de fazer uma entrevista com o Ivan Seixas, que nos falou da vida, né, do Dimas, cuja ossada foi identificada agora, né, e é um momento histórico aí do que essa identificação traz, né? Ele fez aí declarações emotivas, emocionadas e emocionantes, falando um pouco do período em que conviveu com Dimas Antônio Casimiro, que foi assassinado numa emboscada pela ditadura militar aos 25 anos. Né? Ele que deu a sua vida pela luta, na luta pela democracia. Como o Ivan falou, é um herói do povo brasileiro. E lá no tutameia.jor.br a gente vai ter em instantes um texto sobre essa transmissão, sobre essa história que vocês acabaram de ver. E o vídeo completo aí da entrevista com o Ivan. Então, fique com a gente aqui pelo Facebook, siga essa nossa página para ficar sempre atualizado, enfim, acompanhar esse trabalho que a gente está fazendo para tentar ajudar todos nós a entender melhor o Brasil que vivemos, todos nós aqui, né? então, tá. É isso, Tutameia. Tchau, vamos pessoal. Que vamos. Tchau, pessoal. Tchau.